E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react. Dessa vez lá no canal do Mateuso, que é Esse Jogo Foi Forjado pelos Deuses. Link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês poderem conferir. Assim como minhas redes sociais e meu canal no Roxinha, beleza? Então segue nós lá. E caso você queira patrocinar o react e a tabela de preço, o link do Pixel na descrição. Também pode mandar pelo valor de mais 100, pode colar lá na Roxinha, usar os pontos do canal, ok? Então vamos lá. Estou curioso porque tem, se não me engano, é o Mario World, que tá na thumb. Então só vamos. Lembro como se fosse hoje. Estava lá o jovem menino Matheus indo comprar jogos novos. E Rua aí, toda Bahia, cadê esburacada. os jogos de Playstation aí? Aí, pai, lançamento oficial. Nindê. Pô, Bahia. 1000 jogos e um CD? É, pai. Pô, Bahia, você acha que eu não lembro não, né? Da primeira vez que eu vim aqui, você me deu aquela fita de Playstation, 90 jogos em um. E quando eu fui testar em casa, a partir do quinto jogo, eles ficavam repetindo os mesmos jogos. Aí é complicado, né, pai? Você acha que eu sou trouxa pra comprar isso aqui? Falando nisso, pai, aquele DVD do filme do Dragon Ball que você disse que não pegou, testei ontem e tava pegando. Deixe pra lá, meu peixe. Bota mais esses dois aqui pra gente fechar 10. Com licença, meu patrão, você se importaria de ouvir as palavras do nosso patrocinador? Crystal of Atom é um RPG de ação MMO com estilo de anime. Nesse mundo com estética Magic Punk, você pode escolher uma das 11 classes de personagens para explorar suas habilidades e estilo de lutas únicos, podendo até mesmo evoluir essas classes para desbloquear novas subclasses, como a lutadora, que pode evoluir para a destruidora estelar ou a andaria das nuvens, além de várias outras classes. Eu vou escolher a classe das marionetes, porque eu curto pra caralho personagens que tem invocação. Lembrando que o jogo está disponível tanto para celular, PC e Playstation 5. Dá para jogar com todos os seus amigos, porque sim, esse jogo tem tanto PvE cooperativo, onde você pode participar de guildas e se juntar com os amigos, desde para enfrentar desafios ou explorar masmorras, assim como também tem PvP para você desafiar seus amigos no 3v3 ou tirar aquele bom e velho X1. E jogando agora no lançamento do jogo, você ganhará recompensas de login de 7 dias, que vão desde o animal de estimação gratuito até mesmo a roupinha grátis. Basta ir no primeiro link na descrição para baixar o jogo totalmente de graça. E não esqueça de usar o nosso código promocional para ganhar recompensas extras. Aguardo vocês em Cristão Atlas, meus amigos! Ok. Chegando em casa foi aquela desconfiança. Se tivesse escrito na capa coletânea com 10 jogos e um CD, eu até acreditaria, porque eu já tinha comprado alguns assim. Como a coletânea que vinha os jogos do Crash, lembra da musiquinha? Tinha aquela coletânea que vinha com jogos do Bomberman do Playstation 1. Pô, aquele Bomberman de corrida era bom demais. Inclusive eu cacei essa coletânea na internet toda e não achei. Pelo menos eu achei essa postagem aqui do Reddit que confirma que pelo menos isso aqui não foi um delírio da minha cabeça. Se mais alguém aí jogou essa coletânea, pelo amor de Deus, fala nos comentários. Mas aquela quantidade absurda de jogos na capa era algo inexplicável. Até que eu cheguei em casa, botei o CD no Playstation 2, arrastei a almofada pro chão, sentei, Playstation 2 deu ok com um. E aí eu vi aquela tela pela primeira vez. Caralho, eu tive esse jogo. Era um emulador. Nossa, mano, eu lembro que eu tive esse jogo. Era um emulador. Nossa, o meu, na minha capinha era o NES, né? No negócio. Nossa, mano. Foi aqui que eu joguei a primeira vez, Mario, eu acho. Incrível. Nossa, aqui agora bateu nostalgia, viu? E antes de Caralho. qualquer coisa, sim, essa é a música que eu uso no final dos meus vídeos há todos esses anos. Mas antes de falarmos dela, vamos falar do louco que durante um dia qualquer aí pensou: e se eu metesse um emulador de Super Nintendo dentro de um DVD para rodar dentro de um Playstation 2 desbloqueado? E assim nasceu o NES Station, o lendário emulador de NES que rodava centenas de jogos dentro do Playstation 2. Inclusive eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu acabei encontrando um antigo Nossa guarda-CD. senhora. Dá para acreditar que isso aqui é algo considerado velho hoje em dia. E aqui eu acabei encontrando várias coisas, como os Need for Speed da vida, o tal do cara do Devil McQueen. E veja o que temos aqui, o CD do PlayStation que eu comprei naquela época. O criador desse emulador tava ali na nossa frente o tempo todo, Aaron Lee, que algumas pessoas teorizam que no futuro ele se tornou esse cara aqui, que trabalhou como programador de uns jogos da EA. Só que Caralho, você deve estar se será? perguntando: pô, Matheus, essa tela aí que me é familiar, mas eu lembro que joguei um outro emulador de Playstation 2 com essa música aí, mas o fundo era diferente, era escuro. E isso acontece porque tiveram várias versões. Não, o meu do foi NES aquele. Station, O meu mas foi que sempre aquele acompanhava com o ele, fundo além do dos Mario jogos, World. claro, era a música. Seu compositor é Magnus, vulgo Azazel, que fez essa música aí há quase 30 anos atrás. Esse Cara. canal aqui fez uma longa pesquisa e até conversou com Azazel. Recomendo que dê uma olhada depois, porque inclusive foi ele quem revelou ao Magnus que a música dele ficou super conhecida no Brasil por conta do NES Station. Sim, o cara há quase 30 anos nem fazia ideia de onde a música dele estava colocada. É mó legal descobrir essas coisas que estavam ali o tempo todo, mas
mas a gente nem tinha ideia, sabe? Tipo, quando eu descobri que aquelas torres da intro do PlayStation 2 eram baseadas nos saves do memory card. Tipo, o número de torres era baseado no número de jogos gravados e o tamanho delas era baseado no tempo de jogo guardado. E eu fiquei mal surpreso, porque às vezes eu via esses vídeos de abertura do PlayStation 2 e pensava, ué, porque eu sinto que já joguei um PlayStation 2 com essa intro, com as torres, mas eu também sinto que essas torres não existiam, era porque às vezes o memory card não estava conectado e as torres não apareciam. Mas bora lá, o meu querido, bota meia hora do número 493 ali pra nós. Qual, meu patrão? Qual? Peraí, eu não tô conseguindo ler. Assim que entrava, você confirmava na pasta das 11 e pronto, centenas de jogos de NES pra você jogar. Você podia passar lendo cada um ou podia acelerar pra caralho a seleção com R1 e R2. Inclusive, uma coisa que eu fazia muito era de fechar os olhos, dar essa acelerada na seleção e confirmar em algum jogo aleatório pra conhecer. Foi assim, inclusive, que eu conheci o último jogo do emulador, que era o Yu Yu Final. Nada mais do que um jogo de luta do Yu Yu Hakusho. Inclusive, não parece, mas eu estou muito surpreso com essa informação, porque eu só fui notar hoje, vendo esse jogo, que ele era de fato um jogo de Yu Yu Hakusho. Eu nem tinha ideia. Tinha também aquele jogo do Dragon Ball, mais de um, na verdade, mas eu não cheguei a jogar tanto, porque como eu tava no PlayStation 2, tinha opções melhores de jogos de Dragon Ball pra jogar, né? Mas também tinha outros jogos de desenhos que passavam na TV, tipo o jogo do Aladdin, tinha aquele jogo do Toy Story, que na moral parecia muito um jogo de PlayStation 1 rodando em um Super Nintendo. Mas um dos jogos mais fodas dessas atrações que passavam na TV era esse. Pessoalmente eu não curto esse estilo de jogo aí. Os jogos de NES eram muito foda. Tinha aquele jogo de luta que você usava os Megazords pra lutar. Aquele era muito bom. Mas o jogo do filme dos Power Rangers era... Beat'em Up eu não sou tão fã assim hoje, mas na época Power Ranger, criança, né? Numa casa de videogame, eis que o moleque que tomava conta de lá soltou. Quer começar com os Power Ranger mofados? Power Ranger. Ué, que bruxaria você vai fazer? Que eu saiba, a gente tem que passar um tempo na fase pra poder se transformar no jogo, né? Nisso ele foi lá no controle de arcade de um jeito bastante exagerado. Cima, baixo, esquerda, direita, direita... Acabei errando aqui. Como era mesmo? Esses caras que sabiam os códigos sempre erravam da primeira vez. Era pra dar mais impacto quando conseguisse da segunda, sabe? Cima, baixo, esquerda, direita, triângulo, X, quadrado, bola. Lá estavam os personagens mofados desde o início da fase. Esse jogo era muito bom de jogar de dois, mas eu lembro que eu nunca cheguei a zerar ele, porque eu achava muito difícil. Eu lembro que passava de boa do primeiro boss, que era aquele bicho que virava dois e você tinha que bater no que tinha a luz acesa no peito. Segunda fase era aquela que tinha um boss que parecia uma carta do Yu-Gi-Oh! Mas da terceira fase, que era aquela de gelo, eu nunca cheguei a passar. Porque esse jogo era muito punitivo, né? Se você perdesse todas as suas vidas, você ia voltar lá pro começo do jogo. Tinha também os jogos do Homem-Aranha, dava pra jogar até de dois. Um ia com Homem-Aranha, o outro ia com Venom. Tinha também o jogo dos X-Men, o jogo do Scooby-Doo. Acho que também tinha o jogo do Papa Legos, o jogo do Pateta, que tinha que chutar os bloquinhos. Tinha outro jogo do Pato Donald, que você tinha que entregar jornais de bicicleta e também tinha que limpar as janelas. Tinha também os jogos do Mega Man, o Mega Man X, que já começava na ação, e eu gostava dele, porque ele dava a liberdade de você escolher qual boss você iria enfrentar primeiro. E por mais que tivesse lá também o Super Mario, Top Gear, Donkey Kong... Esse foi um que eu joguei pra caralho. Eu não jogava Donkey Kong e o porque eu já tinha jogado esses jogos nas casas de videogame, então eu queria conhecer ali jogos novos. Mas em minha defesa eu jogava bastante o Mario Kart. Na verdade eu acho que o meu problema não era eu já conhecer os jogos, mas sim parar pra zerar eles. Acho que o que eu gostava era de ligar o videogame e jogar a partida de algum jogo assim que tipo não precisasse zerar, fosse tipo jogo de enfrentar alguém. Por exemplo, um dos jogos que eu mais joguei no PlayStation foi o Metal Warriors. Nunca tive paciência de passar da primeira fase do modo história, mas pra o modo de tirar X1 era de lei. Você podia escolher um dos 6 mechas pra controlar, todos tinham características únicas, e até mesmo você podia trocar os seus mechas, porque sim, dava pra você ejetar do seu mecha pra entrar em outro, embora isso fosse muito arriscado, porque já que a tela do jogo era dividida, quando você saía do seu mecha, o outro jogador já ficava lá como? E talvez a parte mais complicada pra fazer esse vídeo foi de pesquisar os jogos que eu joguei, porque eu não lembrava do nome de alguns, como por exemplo, e é George, é? Só lembro que o nome do jogo era um grito e tinha uns monstros esquisitos. Tinha um outro jogo de monstro esquisito que eu acho que tinha uma cabeça de minhoca. Era um Fight, que é o clássico jogo de navinha. Tinha vários jogos de navinha nesse emulador. Tinha um que você atirava dos monstros que ficavam em cima. E esse aqui eu peguei no fundo da memória. Um jogo onde você controlava um helicóptero de combate e você salvava uns reféns e deixava eles numa área segura. Vocês jogaram esse jogo? Tinha um jogo de corrida onde os pilotos eram em sua maioria uns atos, o Wide Gun, que era um jogo onde você controlava um pistoleiro no Velho Oeste, e esse
jogo tem a ver com outro jogo que eu joguei, não lembrava o nome, que é o The Great Battle 5. Porque olha esses dois jogos, nitidamente um se inspirou no outro. E eu fiquei ainda mais surpreso quando eu percebi que esse jogo fazia parte de uma série de jogos que era um crossover de Ultraman, Kamen Rider e Gundam. Eu acho que esse foi o Caralho. meu primeiro contato com Gundam. Go Dodge League, esse aqui eu procurei pra caralho, porque ele era muito da hora, porque ele era um jogo de queimado, só que era praticamente um queimado com Super 11. Você podia usar alguns golpes especiais. Gambara Goemon, esse jogo aqui é muito foda, porque o estilo de jogo é muito da hora. Tinha como você pegar montaria, elas tinham efeitos, e uma parte marcante desse jogo que ficou marcada pra mim foi quando, do nada, o jogo saiu de uma plataforma normalzinho pra um fodendo boss fight com Megazord. E Caralho. vocês com certeza devem ter notado que eu não falei até agora de Chrono Trigger, Final Fantasy, Dragon Quest, e nessa época eu não fazia nem ideia que jogos eram esses, não. Chrono Trigger eu já Concordo, conhecia eu porque eu também vi não. uma revistinha de negócio otário. Fazia a mínima ideia. Só que eu achei que ele era um desenho, porque na revista só tinha anime famoso. Então eu achei que ele também ia ser. Só que não tinha só famoso não, porque tinha um tal de DN Angel, que depois que eu botei a internet em casa eu fui assistir em Deus Pai, que anime triste. E eu até me surpreendi quando eu fui conferir hoje e vi que Chrono Trigger realmente estava lá no emulador, porque apesar do NES Station ter vários jogos, ele não tinha todos os jogos de NES. Nem os 7.784 jogos que uma das capas mais famosas dele diz ter. Logicamente eu ficava perdido quando cruzava com algum desses jogos por conta do jogo, ou tá em inglês foda, ou né? japonês. Mas dois jogos desse estilo acabaram pegando a fato. minha atenção e por muito tempo o máximo que eu vi deles na internet foi alguma gameplay antiga que quase ninguém conhecia. O primeiro deles era Feda, um RPG tático onde você acompanhava dois amigos, o Homem e o Lobão. E você lutava contra inimigos e recrutava novos aliados. Mas o Warsong foi com certeza um dos jogos que eu mais joguei nesse emulador. Ele também era um RPG tático, todo personagem era tipo um general e todo general tinha um mini exército. E tipo, o personagem principal tinha 10 de vida, só que os soldados, o mini exército, eles tinham 10 de vida, só que eles eram representados por 10 bonequinhos. E quando tinha luta de tropas, você via ali os que sobreviviam representando quantas vidas ainda tinha. Sei lá, eu achava mó Que da hora legal. esses combates. Esse jogo tinha uma Bacana, que arte interessante. bonitinha demais e ele também tinha rotas. Em determinadas fases, você poderia, por exemplo, se juntar aos vilões. Por muito tempo, o nome desse jogo me deixou perdido, porque quando eu fui procurar na internet pra até saber a história, né, eu não conseguia achar, porque eu pesquisava lá jogos de NES RPG tático com W e não aparecia. Isso aconteceu porque o Warsong é o nome americano que o jogo recebeu. O nome original da série é The Langris, que inclusive recebeu um remake recentemente. Pretendo rejogar ele esse ano, até para praticar um pouco da leitura do inglês. Mas havia um jogo em específico que tanto o modo história como o modo X1 era sagrado, e esse jogo era esse. Todos os Super Nossa. Bomberman eram da hora demais, mas se fosse pra escolher um como meu favorito, eu escolheria o Super Bomberman 4. Inclusive, talvez eu traga até um vídeo. Se fizeres uma promessa em um vídeo, todas as leis do universo se voltarão contra você pra te impedir de cumpri-la. Quase lasquei tudo. É foda. Caralho, mano, passou muito rápido. Nossa. Cara, eu tive esse jogo, eu lembro. Mas eu jogava mais o Mario e o Mortal Kombat, acho que foi os que eu mais joguei. Até porque eu não sabia inglês, eu não sabia o que que tava acontecendo, sendo bem sincero assim, eu não jogava, né? Jogar era uma palavra forte pra quando eu tava no PS2, então... Mas enfim, curti, nossa, trouxe uma nostalgia legal aqui. O Bomberman eu também cheguei a jogar, mas eu jogava mais quando tinha mais gente, né? Que aí jogava o multiplayer, era mais legal do que a história, porque eu não sabia jogar direito, então... Aí o multiplayer ficava mais legal. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva que ajuda demais. Quando não, nos vemos na próxima. Falou!